Bom dia, bonito por Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de segunda-feira pela manhã, o chamado de Levi e a questão do jejum. Nosso texto-chave se encontra em Marcos capítulo 2, verso 13 a 22, mas vamos selecionar aqui o que foi que Jesus falou. Jesus falou duas questões muito importantes, o chamado e também falou sobre a questão do jejum, o chamado de Levi. No verso 13 é o encontro de Jesus com Levi, que ele estava em uma coletória de imposto, cobrando imposto, e Jesus chama ele e ele vai seguir Jesus. Logo em sequência a gente vê que Levi convida Jesus para estar à mesa com ele em sua casa e fazer uma refeição. Junto com Jesus e Levi estava publicanos e pecadores, e também várias pessoas, uma multidão, e a gente vê também que os escribas dos fariseus estavam também presentes. O que é que acontece? Acontece algo interessante ali e a gente vemos a explicação de Jesus e as informações que a gente vai extrair nessa manhã sobre esse texto é muito importante para a nossa vida e como a gente deve agir em nosso ministério e nossa vida com respeito a outras pessoas. Olha só, segundo a tradução Tohorot da Mishnah, diz assim: se os cobradores de impostos entrarem em uma casa, tudo o que está dentro dela se tornará impuro. Então, para a tradição naquele tempo, Levi era um homem que carregava uma maldição. Ele entrasse em qualquer casa que ele entrasse, toda a casa, todos os objetos se tornariam impuros. Então, para a sociedade, Levi não era visto com bons olhos. Porque também os cobradores de impostos, eles cobravam além do que deveria cobrar e enriquecia a custa do povo. Então, os povos não olhavam muito bem, com os bons olhos, para essa turma. E Jesus chama um deles para segui-lo, para fazer parte do ministério de Jesus e ainda vai em sua casa ter uma refeição com ele. E é interessante que nesse meio existe uma conversa ali e ele diz assim, olha, no verso 16, os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. A resposta que Jesus dá para os escribas é: eu vim chamar os doentes, eu vim curar as pessoas que estão enfermas, aquelas que necessitam de uma transformação. E Jesus sabia que Levi precisava de uma transformação, a transformação, arrancar o egoísmo e fazer o seu trabalho da forma correta, sem roubar as pessoas. E Jesus foi justamente dar oportunidade para Levi se transformar, enquanto esse grupo de pessoas ficavam apenas criticando e não tinha razões, não tinha palavras para transformar a vida dessas pessoas. Na verdade, a gente sabemos que unicamente quem pode transformar a vida das pessoas é Cristo Jesus. Mas ainda continua, Jesus ainda entra em outra, aqui Marcos nos apresenta para a gente outra história, que era assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e perguntaram: por que motivo jejum os discípulos de João e os dos fariseus? Mas os teus discípulos não jejuam? Foi uma pergunta que fizeram e Jesus respondeu sabiamente. Jesus falou: ora, como é que os convidados vão jejuar enquanto o noivo está? Fica sem lógica você ir para um encontro ali, para um momento, e o noivo está lá e você jejuar. Não, Jesus falou: enquanto o noivo estiver, eles não precisam jejuar. Mas vai chegar um momento em que o noivo vai ser tirado e aí eles vão ter muito tempo para jejuar. O que é que a gente aprendemos nessas duas histórias? Aprendemos algo muito importante. O chamado de Jesus é para todos. Ele chama você nessa manhã para fazer parte do ministério dele. Talvez muitas pessoas tenham olhado para você, tenham criticado você, tenham falado mal, entendido que você não tem potencial, mas pelo contrário, Jesus vê dentro de você um potencial incrível e ele quer transformar a tua vida e quer fazer de você um grande missionário para levar a obra do evangelho a todo mundo e em toda geração. Jesus falou também com respeito ao jejum. Sim, precisamos jejuar. O noivo não está aqui mais conosco, o noivo subiu para o céu e está ali está preparado para vir nos buscar. Então precisamos jejuar e orar intensamente, buscar a presença desse noivo em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos nessa manhã e de uma forma especial, que o Espírito Santo de Deus transforme a tua vida e te leve à cura nesse exato momento. Convido vocês a orar agora em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos pela tua presença, o teu amor constante em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém.